Olá, sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Eu sou Sávio Moll e estou aqui para apresentar esse evento que hoje tem como tema o pedagógico de tudo e de todos nas brincadeiras. Por falar em brincadeira e diversão, eu me lembro de uma frase que dizia que filmes são a melhor diversão. E nessa 5ª Jornada Pedagógica, nós estamos usando pela primeira vez filmes como ponto de partida para os debates. Quem nunca ficou um tempão conversando e trocando ideias depois de ver um filme? É justamente isso que nós vamos fazer agora. Na roda de conversa de hoje, temos como convidada a professora Adriana. Adriana, você pode se apresentar para nós? Oi, tudo bom? Eu sou Adriana Clises, diretora da Caleidoscópio Brincadeira e Arte. Eu trabalho com brincar nesse Brasil afora, com crianças e adultos. E gosto muito de escrever, tenho alguns livros publicados, dentre eles o Quer Jogar, edições Sesc São Paulo, e Ciência, Arte e Jogo, da editora Perópolis. Seja bem-vinda, Adriana. E também convidamos alguns educadores para conversar com a Adriana. São eles. Vamos começar por você, Raquel. Eu sou a professora Raquel Pereira Guimarães, sou professora do EDI Pedro Fernandes Filho, na Fazenda Botafogo, Acaria. Trabalho com a pré-escolar. Ótimo. Felipe? Eu sou o Felipe Assis, sou professor de Educação Infantil na Primeira CRE, sou professor do Maternal 1 no EDI Simone Souza Pimentel e no Maternal 2 na Creche Municipal Espaço Livre da Criança. Ok. Camila? Olá, eu sou Camila Albuquerque, sou professora de Educação Infantil da Creche Vila União da Paz em Padre Miguel, e lá eu sou professora do berçário, e também sou professora da creche Professora Maria Assunção, em Bangu, e lá eu rejo uma turma de Maternal 1. Ok. Maria Lúcia? Eu sou Maria Lúcia, atualmente dirijo o ED Arthur Bispo do Rosário, na colônia Juliano Moreira, em Curicica, um espaço muito agradável, com 300 crianças de 6 meses a 5 anos. Ótimo. E Grace? Eu sou Grace Duarte, professora de Educação Infantil da Rede, atuo com crianças de 2 anos no ED Samira Pires Ribeiro, na Praia da Brisa. Adriana, no filme As Aventuras de uma Caixa de Papelão, a caixa de papelão passa a ser um grande brinquedo na vida do menino. Ele descobre muitas emoções brincando com a caixa. Qual o lugar que um brinquedo ocupa na prática pedagógica? É um lugar central, essencial. Na verdade, os brinquedos, a brincadeira, eu acho que eles embalam a criança para a vida. E a gente também adulto, para a gente encontrar a nossa natureza primeira, que a gente, desse ser brincante que a gente é, E nesse filme, As Aventuras de uma Caixa de Papelão, eu acho que talvez pudesse chamar As Aventuras de um Menino muito atento ao mundo, ou de pais, muito atentos ao universo infantil também, Esse brinquedo que é um brinquedo, que é uma caixa de papelão que se transforma em uma diversidade de coisas. Tem uma coisa muito interessante, que tem autores, tem um autor que chama Leontiev, que é um psicólogo russo, e ele fala de um termo para falar sobre esse brinquedo que se transforma em muitas coisas, como esse que a gente viu no filme As Aventuras de uma Caixa de Papelão. Que ele fala que tem alguns brinquedos que chama brinquedos de largo alcance. E eu falei, nossa, que termo lindo, Porque tem alguns brinquedos que acho que são brinquedos de curto alcance, aqueles que você dá a cordinha, ele anda um pouquinho, pum, parou e não tem mais graça. E ao passo que essa caixa de papelão é um brinquedo de largo alcance. O que ele quer dizer isso, quando ele fala largo alcance? São brinquedos que eles são tão versáteis que eles podem se transformar em muitas coisas. Tem a ver com a imaginação, com a curiosidade, com o alimento que se dá, A gente vê no filme essa criança brincando com esse brinquedo caixa de papelão. Isso aqui são muitos desdobramentos de brinquedos, mas esses brinquedos, eu me pergunto assim, tem a ver com o quê? Tem a ver também com o repertório que essa criança conhece. Então, se ela conhece ela viu um vídeo, ela assistiu um concerto e viu violino, ela viu o filme Indiana Jones, que tem uma hora que a caixa de papelão vira um espaço lá, uma armadilha que está se construindo, tem a ver também com o repertório de brincadeiras que ela tem, E essa versatilidade dos brinquedos, é uma coisa incrível, Eu acho que tem
às vezes até na falta, o que algumas pessoas podiam falar assim, isso é falta, só tem essa caixa, e ao contrário, né, tem uma fartura, né? E esse improviso, que é brincar com a caixa de papelão, eu acho que é o grande improviso, a grande contribuição, você estava perguntando da brincadeira, do brinquedo também, né, que ela te prepara para a vida, né? Com a criança não tem tempo feio, assim, não dá para fazer tal coisa. Não tem tal coisa, eu uso outra, né? Eu uso... Porque o principal recurso, no fundo, não é imaginar, não é a caixa de papelão, e sim a que está aqui dentro, né? E a gente vai vendo todo o desdobramento do filme, né? E mesmo tem uma cena onde ele perde a caixa de papelão, né? E dá uma tristeza absoluta. Pô, cadê o meu brinquedo? E aí ele começa, lá no finalzinho, ele sorri. E aí aquele brinquedo se internalizou, está dentro dele, né? Então é tão lindo isso. Eu ia comentar exatamente isso, que na verdade, quando essa cena também me marcou muito, porque ainda que ele já não tivesse aquele brinquedo, ainda que ele não tivesse mais como colocar em prática aquela brincadeira, aquilo ali agregou na vida dele. E por onde ele passar, o que ele fizer, aquilo ali, dali é um trampolim para outras coisas. Assim como a caixa era um trampolim para brincadeiras diferentes, aquela brincadeira vai ser um trampolim para ele improvisar, por exemplo, em situações futuras. E isso até remonta o que a gente entende enquanto educador, de que a brincadeira ela está o tempo todo trazendo a realidade para dentro do espaço da brincadeira, mas também preparando a criança para que em situações outras ela consiga lidar com situações, né? Claro. E dar respostas a elas. E quando eu olhei o filme, que vi que era uma caixa, né? Para muito adulto, a caixa significa apenas uma caixa, né? Mas na mão de uma criança, ela ganha uma liberdade, né? Ganha um significado, uma fantasia, né? Uma criatividade muito forte e que está presente na nossa sala de aula o tempo todo. E, às vezes, enquanto educador, a gente não para perceber, não para identificar essa criatividade, para valorizar esse momento, né? Mas eu acredito assim nesse potencial criativo, né? Que brinquedos simples podem favorecer esse momento, né? Acho que quando a gente tem esse espaço, principalmente nas nossas unidades, com as turmas de crianças menores até, com 2 anos, 3 anos, e aquele espaço ali, às vezes, um brinquedo simples tem tanto significado para eles, né? Com um olhar atento, acho que a gente consegue favorecer a criação desse espírito criativo dele, né? Com os materiais que a gente tem, às vezes nem com tantos recursos, mas acho que a gente pode incrementar essa brincadeira e fazer esse momento significativo. A gente vive num meio tão consumista, né? De tanta tecnologia, tantos brinquedos que tocam, que fazem, que já fazem pela criança, né? E às vezes a gente vê que quando a gente dá um presente, a criança deixa a boneca e pega a caixa, né? E pega assim, vai brincando e vai dando outros usos para aquela caixa, né? Então, assim, eu acho que o filme ele traz muito essa questão. Inclusive, a gente até comentava isso nos bastidores, de como a gente tem a mesma experiência, né? De alunos que abrem a caixa de brinquedos, jogam os brinquedos no chão para ficar dentro da caixa, brincar com a caixa. Eu vou um pouquinho além. Eu me lembro que na minha época eu adorava uma caixa. Eu só precisava de uma caixa, um cabo de vassoura e um lençol. Para a gente fazer uma casinha, uma cabaninha, e ali dentro surgiam coisas fantásticas. E lá no ED há uma briga constante pelas caixas. As professoras andam atrás das caixas o tempo todo, e as crianças criam coisas muito interessantes com as caixas. E pode ser a caixa, pode ser uma outra coisa, pode ser os panos, que você falou, que dá uma diversidade de coisas. As latas. De repente, os elementos da natureza, que às vezes falta um pouco, né? As pedrinhas, a água, a areia. Ele aproveitou de uma possibilidade que ele tinha para criar diversas possibilidades diferentes. E quando ele dá aquele risinho no final, eu acho que a grande sacada do filme é que ele diz que ele perdeu a caixinha dele, mas de acordo com a imaginação dele, ele pode usar outras coisas. Ele pode não substituir a caixa, que teve um papel fundamental para ele. Tudo. Acho que ele pode vivenciar outras experiências através daquela que ele já teve com a caixa. Na verdade, porque eu acho que por que acontece isso? Porque eu acho que a imaginação, né, é um grande patrimônio que a gente tem, esse patrimônio subjetivo, que ninguém vai tirar, né? Você pode tirar um brinquedo, tirar outro, a imaginação, você não tira isso, né? Teve uma época, eu tive a oportunidade de assistir, né, um grupo um quilombola que estava fazendo uma apresentação, né, de uma dança que chamava Mar Abaixo, né, em Macapá.
E era uma dança tão linda, né? Aquela dança, né? Eles dançando ali no mar abaixo, e era uma dança com tambores e um passo bem arrastado, assim, bem, um arrastadinho bem curto, na verdade. E eu fiquei tão emocionada vendo aquela dança, só que eu não entendia nada, por ignorância, eu não sabia nada sobre o mar abaixo. E eles me contaram, né, que eles dançavam, aquele passo curto era um passo porque eles dançavam acorrentados. Né? Então, os pés estavam correntados, você não tinha como dançar um passo diferente daquele com as pesadas correntes. Aí eu fiquei pensando, nossa, tem um lado lúdico da humanidade que não se deixa acorrentar por nada. Imagina aquela situação super difícil, você escravizado, tirado do seu ambiente de origem, né? E, ao mesmo tempo, eles estavam brincando, eles estavam dançando, eles estavam se transportando completamente para outro lugar. Eu acho que a brincadeira é esse espaço, né, de você voar, né, de você imaginar, de você... Eu sempre acho que a brincadeira é um espaço de invenção de possibilidade. A gente inventa a quantidade, né, de coisas que são feitas, por exemplo, nesse filme com uma caixa. E aí você estava falando assim, com pouco recurso. Não é pouco recurso, é muito recurso. Né? Às vezes, até esse brinquedo que parece aparente, tem uma aparente simplicidade, né, tem uma complexidade de riqueza que traz, né, para a criança, para o adulto que está percebendo, né, as crianças. E aí não vale a desculpa de não ter recurso. De não ter, essa referência, né? O pouco recurso é nesse sentido de, tenho poucas coisas. Você citou os elementos da natureza. Eu acho que todo lugar, né? Eu acho que deveria ter toda unidade de educação infantil. As árvores, a grama, tudo isso entra nesse universo para brincar. Eu fiquei pensando assim, pode faltar recurso, mas qual a importância também de se ter um ambiente que propicia a brincadeira, né? Que valoriza o brinquedo e a brincadeira dentro da educação infantil, enfim, eu ouvi vocês um pouco sobre isso. Eu gostaria de iniciar esse tema dizendo que a primeira coisa que o ambiente tem que ser acolhedor, porque ele precisa se sentir à vontade ali naquele ambiente, ele precisa não ficar mais envergonhado com a nossa presença. Nós estávamos conversando sobre isso, sobre o olhar da brincadeira. Porque às vezes eles estão brincando e um simples olhar seu acaba com a brincadeira. Mas, por outro lado, às vezes um olhar dele te chama para a brincadeira. Então, quer dizer, o ambiente tem que ser acolhedor e o educador ele tem que estar atento. Por mais que seja distante, às vezes um pouco mais perto, mas ele precisa estar atento ao que está acontecendo e se a sua mediação se faz necessária naquele momento ou não. Inclusive porque a criança, através da brincadeira, ela reelabora algumas questões que nós precisamos nos apropriar, né, para até entender outras situações. A criança traz tudo na brincadeira. As vivências, as emoções, todas são expressas na brincadeira. E de uma forma muito, muito tranquila, muito espontânea. Agora, cabe ao educador estar observando aquilo, registrando até, mas é claro que ninguém vai andar atrás da criança com o seu caderninho. Mas ela estava falando dessa coisa, esse olhar atento, né? Para você, como você vai ser, né? Que nem no vídeo tinha adultos ali presentes na brincadeira ou não? De certa forma tinha, né? Tinha no sentido de pensar no que tipo de material, né? De estar participando, quando aquela atenção que você falou assim, às vezes está te convidando para brincadeira ou não? Então, tem hora que os pais participavam, né? Horas que não. Então, assim, você ter essa delicadeza, esse cuidado também de estar atento também ao que a criança está pedindo, convidando ou não, né, para se entrar naquela brincadeira. Está sensível, né, a esse momento. Né? E aí, assim, a gente tem que fazer parte. Né? Não é só a hora da brincadeira, vai lá, o grupo está lá brincando sozinho. Você tem que fazer parte daquele momento, mesmo que você não interfira, só observe. Ou quando eles chamarem, interferir, brincar também, porque a gente também tem que brincar. Né? O adulto ele também está num espaço lúdico, está num espaço de brincadeira. Claro. E precisa vivenciar esses momentos. Sabe o que me chamou a atenção? Que no filme tinha dois adultos ali. Tinha um adulto que estava super inteirado na brincadeira, que eram os pais, da brincadeira dos seus filhos.
E tinha um adulto que passou por cima da caixa de papelão, não é? O carro que passou assim, né? Acabou e nem percebeu a riqueza que aquilo dali tinha um sentido para aquela criança. Né? Uma parte linda do filme é a parte que ele está tocando, né? A caixa e os pais estão dançando. E a parte que eles secam a caixa de papelão, gente, emocionante. Quando a caixa de papelão molha e toda a família se envolve para secar a caixa de papelão. Aquela parte para mim. Que eu também achei muito interessante foi o momento que fazem o curativo na testa, né? Porque, assim, a gente pode pensar que porque ele sofreu um acidente e tudo mais, mas se ele não estivesse brincando, aquela experiência do corte foi uma experiência dolorosa nele, mas que só existiu porque ele se permitiu a viver aquela brincadeira. E, às vezes, a gente cobra a criança de cuidado, a gente envolve a criança para que ela não se machuque, para que ela não se fira. Claro que a gente tem que ter um olhar para não submeter a criança a um risco, mas também cobrir ela de cuidados, a gente também cobre ela de impossibilidades. A gente não é o caso de tirar os balanços, não é o caso de tirar o chão de terra. Pois é. A árvore que cresce e que tem as raízes, que a criança pode tropeçar, mas faz parte ela andar num relevo. Né? Essas experiências com os adultos, assim, me lembra sempre que eu acho que a gente tem que ter um espírito brincante, como você mesma disse, e dos momentos que a gente tem tido com os pais no dia do brincar, né? Acredito que em todas as unidades, onde a gente tem os responsáveis para brincar com os filhos ali no período da manhã ou da tarde. E nas oportunidades que isso acontece com a minha turma de 2 anos, é sempre uma festa. Eu vejo os pais assim curiosos para conhecer aquele momento, naquele lugar diferente para os filhos, mas também participativos, né? Encorajando as crianças na brincadeira, parte daquilo ali. Chega a dar assim, brilho nos olhos de ver. É ótimo essas ações que promovem, né, os pais brincarem mais com os filhos, né, é super válido na escola e esse convite. Quando o Sávio tinha perguntado para a gente aqui o que é importante, acho que várias coisas surgiram, desde do jeito do olhar, que é o principal olhar que você tem para esse brincar, né, e no caso da escola, acho que uma coisa que é super importante a gente pensar também, né, no ambiente que se proporciona, né, e também na qualidade da brincadeira e também pensar no acervo lúdico, né? O que a gente tem nas escolas como acervo lúdico e pensar, tanto quanto a gente pensa que numa escola, para a gente existir, a gente precisa ter uma boa biblioteca, e não é qualquer biblioteca, é uma biblioteca que tenha, né, bons livros de arte, de cultura, de pesquisa, de literatura adequada para as faixas etárias. Na escola, a gente também deveria pensar com bastante carinho e cuidado, assim, que tipo de brinquedo, né, a gente deve ter. Né? Porque pensar que deve ter caixa de papelão era importante ter, né? Natureza, que você colocou, é importante ter na escola. Então, isso são acervos. O repertório de brincadeiras tradicionais, né? da nossa cultura, né? Regionais, nacionais e internacionais também. Então, brinquedos de várias culturas também. É importante ter isso no currículo. Então, quando você perguntou que ambiente, eu acho que também pensar, né? E eu acho que hoje o papel da escola é justamente isso, né? É fazer essa conexão desses resgates dessas brincadeiras, que a gente hoje fala tanto que as nossas crianças estão presas, que elas não estão participando, que hoje não vivenciam brincadeiras que a gente vivenciou na nossa infância, né? De roda, de ciranda. Aí tá, né? O adulto tem essa troca essas brincadeiras, porque às vezes é comum, vai falar, não brinca, só interessa por videogame, mas você ensinou a fazer o brinquedo de barro que você fazia? Ah, não. Então como ele vai saber? Como espírito brincante, eu acho que isso tem que estar aceso em todo mundo, né? Acho que a escola está nesse sentido, né? Está aí para buscar, não para desvalorizar o que ele tem como infância hoje, como ele tem como brinquedo, lá o tablet, o celular, mas está para fazendo essa relação, essa ponte, né? Dessas infâncias, né? Dessas infâncias. Das diversas infâncias. Dessas diversas infâncias. Aproveitando isso que vocês estão falando, que iniciativas a gente pode ter para envolver os responsáveis nesse brincar com as crianças? Como eu disse, a gente tem, né, dentro da rede esses momentos de Dia do Brincar, que têm sido muito importantes. Eu acredito que depois que a gente começou com essas iniciativas, os pais passaram a enxergar a brincadeira de uma outra maneira, né? Na última oportunidade, nós conversamos até sobre a simplicidade dos brinquedos, e esse vídeo veio a calhar, por conta de recursos financeiros mesmo, né? Eu não acredito que só o brinquedo de determinada marca possa favorecer uma criatividade na criança, a imaginação da criança.
Eu acredito na colher de pau, na bacia, né, no pote ali que a gente tem do final do sorvete. Eu acho que também são instrumentos que podem favorecer isso. E em casa, para os pais, isso tem tido esse valor, né? O Maternal 2 nós fizemos uma oficina de máscaras de folhas da árvore com os pais e eles adoraram, porque assim, o divertido não foi o brinquedo da folha, o divertido foi o susto que as crianças tomavam quando a gente colocava a folha no rosto. E causou assim uma outra expressão neles, uma diversão e um momento com a família na escola. Isso foi importante. Eu acho que também a gente, primeiro, tem que conscientizar da importância dessa brincadeira para os pais. Né? Porque os pais, fez o que hoje, filho? Só brincou? Né? Então, isso é muito comum a gente escutar. Ele falou que só brincou. Né? Mas que importância que tem essa brincadeira? Qual o significado que foi essa brincadeira? E o que aprendeu com essa brincadeira? Né? Eu lembro que na minha escola, a gente, uma vez, resgatando as questões de brincadeiras das infâncias, os pais escreviam as brincadeiras e de como brincava, né? E aí teve um pai que falou assim, eu nunca brinquei, porque eu trabalhei a vida toda. Aí quando ele começou a falar, não, nunca brinquei, quando ele começa no seu relato a falar que nunca brincou, a gente vê que brincou, porque o brincar faz parte da infância, faz parte da criança, né? Da necessidade dessa criança. Então, assim, por mais que talvez não brincou de casinha, não brincou de carro, mas mesmo assim, sozinho, mesmo com os dedos, né? A brincadeira é libertadora, né? Ela liberta essa criança do espaço, do momento. Às vezes você está falando com ela, ela está pensando em outra coisa, ela está olhando outra coisa, já está imaginando outras coisas e está inventando outras brincadeiras, né? No pré-escolar, eu estou com a turma de pré-escolar, eu estou com essa turma há 4 anos, que eu acompanhei da creche até chegar no meu DI. Eu percebo assim, que crianças que hoje assim, só brincavam porque alguém direcionava e hoje elas estão direcionando as brincadeiras. Né? Elas se sentem autoras nessas brincadeiras e propõem ao grupo. Então, assim, criança às vezes tímida, que nem falava, né? Que só, vamos brincar disso, aí ela ia. Vamos brincar, você é minha filha, ela ia. Né? Você vai ser meu marido, aí ia. Hoje não, ela está propondo essa brincadeira, ela está participando dessa brincadeira. Né? Então, assim, a brincadeira é algo que assim, não tem como proibir, porque faz parte da infância, faz parte dos espaços de educação infantil. Então, acho que trazer o pai para esse espaço é o nosso maior ganho. E aí, realmente, com o dia do brinquedo, né, antes do dia do brinquedo, nas reuniões que nós tínhamos, né, com os pais, né, é uma conquista, é um namoro. Né? No começo podem estranhar, mas depois eles vão se acostumando e depois vão contribuindo com as brincadeiras. Então, se a gente fizer um concurso de brinquedos antigos, vai aparecer uma avó lá com uma boneca de pano, né? Brincadeiras de roda. Eu descobri brincadeiras de roda que eu não sabia. Né? Aprendi a jogar 5 Marias com uma avó que apareceu para brincar. Então, assim, são experiências significativas em torno da brincadeira. E eles brincam mesmo, eles brincam com aquele brilho nos olhos, é muito interessante. As crianças, às vezes, lá no ED, sentam para assistir os responsáveis brincarem. Nossa, elas adoram. E eles brincam bastante, brincam. Na minha unidade, desculpa, Felipe, na minha unidade a gente usa da seguinte artimanha. Tudo que a gente brinca, tudo que a gente faz de diferente, ou a gente fotografa, ou a gente relata o que as crianças falam sobre aquilo. E aí a gente expõe em cartaz e a gente espalha pela creche toda. E aí a gente, principalmente com os maiores, e a gente fica, olha, fala com seu pai, para ele ver o cartaz que você fez ali. E a criança fica louca, porque ela quer mostrar para o pai o que ela fez. E a gente acabou trazendo os responsáveis para dentro, porque eles já sabem que é costume da nossa unidade que a gente exponha tudo que a gente faz. E as crianças amam ver o que fizeram e mostrar para quem gosta o que fizeram. Eu acho isso uma ideia muito válida, inclusive, tanto o dia do brincar quanto as reuniões e os registros, eu também lanço mão de registros, eles devolvem para o pai não só o que está sendo feito, mas também uma espécie de, olha, você quer saber como é que faz? Vem aqui, que você vai ver. Porque as crianças, isso agrega muito, as crianças sentem falta de algumas brincadeiras e isso encanta elas quando os pais estão ali fazendo ou quando a gente está ali fazendo. Né? Isso agrega muito. E até quando você devolve um registro, seja de uma brincadeira, seja de uma atividade, para a criança, aquele momento da atividade, ele foi uma brincadeira. Claro. Né? A gente separa, a gente pedagogiza o que é atividade, o que é brincadeira, o que é brincadeira com fundo né, com algum intuito, o que é uma brincadeira. Mas eles não, para eles natural. é a brincadeira. Por exemplo,
você estava falando disso, de registrar. Imagina que a gente registra na escola, brincadeira, vamos fazer uma pesquisa sobre bolha de sabão. Brincar na escola tem uma coisa diferente do que brincar na rua, brincar no consultório do psicólogo, que é um brincar informado pela cultura. Né? A escola vai proporcionar também brincadeiras, não só que ele já conhece, mas brincadeiras também que não conhecem. Por isso que assim, a brincadeira entre gerações diferentes e propor pesquisas. Por exemplo, brincar com bolha de sabão. Todo mundo conhece a brincadeira de bolha de sabão, né, que a gente faz, né, usando detergente e tudo mais. Mas na escola a gente pode proporcionar algumas situações de falar assim, bom, com que mais a gente pode fazer bolha de sabão? Né? A gente pode fazer uma pesquisa, as crianças levarem a pesquisa para casa, o que eu tenho na minha casa que eu posso usar como ferramenta para bolha de sabão? Eu brincava com aquela cânula de planta. Cânula de planta, né? Pode ser canudinho, dá para fazer com batedor de bolo? Bolha de sabão? Um clipes, alguém já pensou em fazer bolha de sabão usando clipes? Bob de cabelo? Né? Garfo, com garfo você consegue fazer bolha de sabão. Você não precisa de nada disso, você precisa da própria mão. Se você pegar a sua própria mão e colocar na bolha de sabão e soprar, você faz uma bolha. Vocês estão vendo? Se você pegar as duas mãos e colocar lá na bacia, né, e assoprar, vai sair uma bolha de sabão. Né? E a criança fala assim, nossa, minha mão, já posso... Você já viu um brilho nos olhos da criança que fala assim, que aprende que a mão dela, ela não precisa comprar. A mão dela pode ser o recurso da bolha de sabão. Né? Então, tem bolha de sabão elástica. Se a gente for estudar física, a gente pode com canudinho, com arame. Imagina que você pega um arame, põe um canudinho no meio e faz a bolha de sabão. Quando você pega, você põe um canudinho para frente e para trás do arame, né? Você fura com um palito de dente, ele vira uma bolha de sabão elástica, que ela vai e volta. Né? A gente pode fazer bolha de sabão gigante, usando, como na Espanha se fazem muito, usando 2 fios dois bambus, né? E fios de barbante mesmo, 2 barbantes. Que aí faz umas bolhas de sabão gigantescas mesmo, né? Ou aros de... A bolha de sabão, você concorda? Que aí muda. Brincar na escola, brincar fora da escola. É também um brincar informado pela cultura. E aí, nesse sentido, né, quando você falou, né, que a gente traz as fotos, imagina que a gente fotografa, faz uma pesquisa e pede para os pais, junto com as crianças, pesquisar o que tem em casa. Certamente vai aparecer coisas, né? Alguém tem um óculos sem lente. Ah, esse é meu óculos, dá bolha de sabão? Dá. Deu aro, dá bolha. Então, só que nas fotografias é um jeito de você compartilhar. Nossa, isso que a gente conseguiu. Podia ser uma outra pesquisa. A época do carnaval, Rio de Janeiro, a época do carnaval. Com as crianças, a melhor coisa, né? A gente poder criar as fantasias, elas inventarem, de repente... Para os pais compartilharem também, a gente pode fazer uma campanha de sapato velho, chapéu velho. Para quê? Né? Elas levam para a escola, vão pintar com guache, vão transformar o sapato colorido. Né? Isso vai estar sendo compartilhado com os pais também. A gente pode pensar na escola, assim, quando eu estava falando que o brincar é alimentado pela cultura, né? E ir lá estudar, de repente, quais são as figurinistas? Pensar Joãozinho 30, né? Junacal, que é um super estilista brasileiro, ou outros, estudar e ver como que eles criam fantasias, como a gente vai alimentar esse brincar também pela cultura, porque a criança aprende, né? O brincar nesse filme, As Aventuras de uma Caixa de Papelão, é tão rico porque essa criança tem uma bagagem cultural muito grande, de histórias, que ele coloca as histórias deles na brincadeira, né, de coisas que ele aprendeu, de concerto de música. Então, isso tudo vai estar alimentando a brincadeira. Porque o brincar é sempre alimentado pela cultura, né? E na escola a gente tem esse papel super importante de trazer, por exemplo, o simples jogo de amarelinha, né? As crianças pulam amarelinha. Mas o brincar de amarelinha em Minas é diferente de brincadeiras onde as crianças pulam agachadas, fazem um desenho de amarelinha diferente. Esse brincar, que é um brincar compartilhado e ao mesmo tempo aprendido, né? Ou seja, através de outras gerações, de outras culturas, que acho que tem que estar muito presente na escola também, né? É o brincar aprendendo e o aprender brincando. Não é isso? Sim. E através das trocas, aquele que não tem, digamos, o contato. Eu me reportei novamente à questão dele estar tocando na caixa, né? Porque ele teve contato, provavelmente, com algum concerto, algum instrumento. Mas aí a outra criança que não teve contato com esse instrumento, que não teve contato com esse ambiente de concerto, ele vai querer saber o que é aquilo. Isso aí. E aí, nessa troca, eles vão estar E eu acho que quando se apropriando. o educador está presente nessa observação,
ele consegue também propor e desafiar com outras brincadeiras, né? Avançando, às vezes, o grau de dificuldade da brincadeira. Não, e se fizer assim? Não, e se a gente fizer pelo outro lado? E se subir em vez de descer no escorrego? Né? Você vai tendo outras dimensões de brincadeira, continua sendo a mesma brincadeira, mas eu acho que o desafio aumenta e estimula ainda mais, né, aquele grupo, aquele momento, aquele espaço. E pensar... Desculpa, Grace, só para não perder, que o grande desafiador, na verdade, é a criança. Porque você vai planejado com uma coisa que você está se achando o máximo. E aí ele faz, ele mostra para você que ele sabe fazer, e aí ele te pergunta, e agora? Na verdade, quem te desafia é ele, porque ele está gostando muito daquilo e ele quer mais, ele quer sempre mais. Mas, por exemplo, no caso que quando um tem experiência do violino e o outro não tem, né, aí ou passa despercebido ou o educador te fala, sabe o que é isso? Qual o nome desse instrumento? Né? É nesse sentido que eu falo, né, de ampliar, talvez, aquela visão do violino. Se a maioria do grupo não tiver só ele fazer, vai perder sentido. Né? Se o educador entrar, vocês sabem que instrumento é esse? Quais são os outros instrumentos? E aí a gente pode até propor, né? Uma oficina de instrumentos com de, sucata. Acaba desdobrando outros conhecimentos à medida que você compartilha a brincadeira. Acho que um grande diferencial de você brincar num espaço educativo do brincar sozinho em casa é que você brinca junto, mas não é brincar junto porque tem 30 crianças brincando no mesmo quadrado, mas é brincar junto de compartilhar mesmo. De qualidade. Isso, e aprender quando eu perco, aprender quando eu ganho, né? Aprender que eu tenho que ceder às vezes. E eu penso nos momentos de brincar, que acho que a gente não precisa ter marcado que esse momento é o momento de brincar. Né? Essa é a hora da rotina que a gente faz o brincar planejado. Eu acho que é brincar quando a gente vai para o banho, sim, quando a gente vai se deslocar no espaço também, né? Uma ida, quando está estudando. Uma cultura. Exatamente. Dentro, assim, da minha realidade, eu penso que é brincar quando a gente vai até o refeitório com as crianças. Não precisa ser um momento tenso em que a gente está tentando segurar todo mundo ali. É um momento libertador também, que você pode ir cantando, que você pode ir pulando, brincando como se fosse uma amarelinha no corredor, imaginária. Acho que envolver isso em todos os momentos. Acho que todos os momentos são momentos de brincadeira. Eu contava para as meninas, a Grace falando isso, eu me lembrei, né, do ônibus, que a minha creche, a creche Espaço Livre da Criança, é um prédio adaptado. São 3 andares e embaixo tem a cozinha, o hall e o banheiro, onde as crianças escovam o dente. Então elas escovavam o dente e automaticamente elas iam para o hall e tinham que ficar ali sentadas. Só que elas não iam ficar sentadas de jeito nenhum, elas queriam subir na cadeira, elas queriam explorar aquilo tudo. E aí eu tive uma ideia e criei um ônibus, que na verdade é a própria escada, e eu fico no pé da escada e elas também incrementam, né? Porque aí elas trouxeram a passagem e o fazer sinal para o ônibus e tudo mais. E daí elas escovam o dente, me dão a escova de dente na caixinha e sobem para o ônibus. E dali a gente puxava outras coisas, como a direção, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se sobe, o quebra-mola. E quando não tinha, eles me cobravam, porque nessa brincadeira eu tinha que participar. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Adriana, muito obrigado. Raquel, Felipe, Camila, Maria Lúcia e Grace. Muito obrigado pela participação de vocês.